Na cidade da justiça histórica e da pacificação da consciência da humanidade ferida pelo Holocausto, a cidade de Nuremberg, pude acompanhar a euforia do vigor nacionalista de Marrocos na sua vitória sobre Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol. Justificada euforia, manifestada nas ruas, que ultrapassou a simples dimensão de um país e da sua diáspora, em que se reviam o mundo islâmico, o norte da África, e trouxe a alguns a invocação da memória da dominação muçulmana do sul da Europa a partir do século VIII, alguns após a dominação do Império Romano e exatamente 8 séculos antes do processo de ocupação de África pelos europeus nos inícios do século XVI. Hoje, com ângulos de percepção e juízos de valor bem distintos. A glória é sempre dos vencedores, embora nem sempre se confira a honra devida aos vencidos. Marrocos e África do Norte mereceram-na e têm sabido fazer por isso. A África moldará o futuro, não apenas do povo africano, mas do mundo, na perspectiva de um alto funcionário americano, a propósito da Cimeira Estados Unidos-África, que hoje se inicia em Washington. Uma perspectiva justificadora do interesse dos Estados Unidos na promoção das relações com os países africanos, em tudo idêntica às que são protagonizadas pela União Europeia, pela China, pela Rússia e pela Índia, na lógica da dominância estratégica global. Essa lógica baseia-se na consideração das vantagens potenciais do continente africano nos domínios demográfico, os níveis de crescimento populacional, económico e comercial. Vem aí uma das maiores áreas de comércio livre em extensão do mundo, equilíbrios globais dos ecossistemas e da preservação ambiental do planeta, e, como tem sido evidente nas instituições globais, um peso político ainda não explorado na formatação das orientações e decisões da sociedade internacional. Estados Unidos e África vão falar disso, mas também falarão de desenvolvimento infraestrutural e, mais importante, do seu financiamento, da nova geração de políticas ambientais, energéticas e de soberania alimentar, numa perspectiva de sustentabilidade, bem como de questões mais delicadas e sempre geradoras de alguma tensão, como os sistemas e regimes políticos, a boa governação, o respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos, ou a estabilidade e paz nos diversos contextos geopolíticos. As presenças e as ausências nesta cimeira têm algum significado e marcam, de algum modo, uma nova atitude da administração Biden face às instituições africanas. O respeito pelas suas decisões soberanas e o reconhecimento da sua natureza representativa do continente. Daí o significado da ausência de 3 países, o Mali, o Burkina Faso e a Guiné-Conakry, sancionados pela União Africana, como reação aos golpes militares que mudaram os regimes, para lá da Eritreia e da região separatista da Somalilândia, sem relações diplomáticas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tido um papel impulsionador importante na integração da União Africana no G20, conferindo-lhe um estatuto de membro permanente e incorporando-a nos processos decisórios que ocorrem neste tipo de instâncias à margem das Nações Unidas, fraturadas e fraturantes na comunidade internacional. Os Estados Unidos vão bater-se por isso. Este tipo de cimeiras, sejam quais forem os seus protagonistas, são também sempre avaliadas pelas promessas e pelos cheques que se colocam em cima da mesa e que nem sempre se cumprem. Esta será a exceção que contrariará a regra?